Agora partimos para a segunda parte da entrevista com Maria Fernanda Greco Meneghel. Caso você não tenha assistido a primeira parte da entrevista, clica nesse card aqui que vocês vão encontrar lá o como chegar nessa primeira parte, que também foi muitíssimo interessante, mas eu acho que vai continuar sendo. Tá? Muito obrigado, vamos lá. Fernanda, você tem ideia de quantas pessoas já passaram pelo Instituto? Próximo de 10 mil pessoas. Nossa, que loucura! Próximo de 10 mil mulheres. Eu falo assim, olha o que você está fazendo de economia para o município. Porque eu sempre falo, quando a pessoa cai na rede, enfim, no processo curativo, o custo é inacreditável, né? Eu, dentre as maluquices que eu fiz, eu sempre falo, uma vez foi aceitar o convite do Omar para ser secretário de saúde, né? E eu me lembro uma coisa que eu ficava bobo de ver, que era o seguinte: o percentual da saúde no orçamento da prefeitura aumentava ano a ano e a gente não dava conta. Mas é porque eu falo assim, ou a gente passa a investir mais em prevenção, ou não tem jeito, porque saúde é o seguinte, saúde quanto mais você equipa, mais caro ela fica, né? E não é diferente às vezes de outros ramos, né? Quanto melhor você equipa, você diminui. Mas no caso da saúde é demais. Então eu falo assim, quando você consegue fazer um trabalho que você conseguiu atingir 10 mil pessoas, olha o que isso significa de economia para o Eu falo município, assim, né? tem tantas mulheres que passaram e passam pela campanha, né? E assim, fazem os seus exames e estão tão bem, porque tem muitas, por exemplo, que continuam fazendo pelo hospital, depois estão lá cadastradas, então assim, elas estão bem, encontro com elas, ou elas me mandam uma flor, um cartão, e assim, eu fico tão feliz, às vezes os maridos vêm me agradecer, ou vem um filho que deixa um queijo na fábrica, alguma coisa, eu fico tão feliz que eu falo, gente, olha, eu sei que elas estão bem, né? Que coisa maravilhosa, você conseguir impactar nesse sentido, né? Não, eu falo isso daí, eu faço uma energia tão positiva pra gente, né? Vale a pena, né? Porque o que eu não quero, por exemplo, às vezes acontece de chegar na fábrica, chegar para mim, mulheres que estão diagnosticadas com câncer avançado. Aí eu falo, gente, a gente pode, que isso nunca mais aconteça, né? O que eu quero é que a gente tenha mais, em pouco tempo, 1, 2 anos mais, que a gente não tenha pacientes diagnosticados com câncer avançado de câncer de mama americana. Esse é o meu sonho, é o meu objetivo, que a gente consiga fazer isso junto com todo mundo, né? Plantando essa semente com a população, através do Instituto, através das ações, a gente consiga fazer isso. E o Instituto, você tem novos planos para o Instituto? Então, porque eu sei que você é uma sonhadora. Então... Não, o Instituto é isso, eu quero cada vez mais a gente... O meu sonho é isso, que a Americana não tenha mulheres diagnosticadas com câncer de mama avançado, que a gente, sim, tenha o diagnóstico do início, a gente tenha o tratamento, e que seja uma cidade que dê exemplo de saúde. E para isso a gente precisa realmente ter as atitudes, mudança, né? Quando eu falo a caminhada ela estimula isso, que é a atividade física, que é a alegria, que é a vida. Então, meu ideal, meu sonho é esse, que a gente possa, através do Instituto, ter uma cidade com qualidade de vida. Bom, vi que você tem um DNA aí que é o têxtil, outro DNA que é o DNA da filantropia. E a religião? Eu sei que você é muito religiosa, também é de família. Sabe que meu pai teve poliomielite, né? Quando criança? Quando criança. E naquela época, minha avó contava que algumas crianças morreram naquela época. Morria muita criança. Eu me lembro quando eu era criança de vários casos. E aí, quando minha avó descobriu, ela se apegou ao Santo Antônio. E que inclusive fica com a minha mãe, esse Santo Antônio, que era da minha avó. E da cabeceira da minha avó. E minha avó foi muito fervorosa. Meu pai foi coroinha da igreja, né? Ela colocou e ela dedicou Santo Antônio à vitória do meu pai contra a polio, né? Ele realmente conseguiu vencer. Ele teve uma diferença nas pernas, ele tinha, né, de 4 centímetros, mas assim, ele conseguiu vencer, enquanto que muitos realmente acabaram tristemente falecendo. E aí minha mãe também sempre foi fervorosa, meu pai continuou. E aí isso faz que essa espiritualidade, né? Eu respeito todas as religiões. Eu acho que Deus, ele está em todas elas, né?
E eu acho muito importante cada um ter uma religião, algo que siga e ser condizente com ela, né? Ser presente naquela religião, naquele movimento, realmente se dedicar a isso. E é por isso que eu realmente, assim, sou muito agradecida a Deus e tenho meus santos todos que me protegem, que eu gosto. Eu tenho o Espírito Santo, que hoje é uma coisa muito forte para mim, porque, como eu falo, eu respeito todas as religiões. Então, na fábrica eu tenho meus colaboradores com várias religiões. E no Rosa do Bem, assim também, as meninas, algumas são de uma religião, outras de outra. Eu respeito tudo isso, é tão bonito. E aí eu descobri, né, na verdade eu não sabia, descobri que o Espírito Santo, independente de religião, ele está em todas elas. O Espírito Santo é algo que ele é além, né? Então, aí o Espírito Santo virou um símbolo. Eu ganhei no meu aniversário do ano passado, das Flores do Rosa do Bem, um Espírito Santo lindo, uma imagem. Todas elas juntas me deram. E aí esse ano eu pude dar para elas cada uma medalhinha do Espírito Santo, um símbolo do Espírito Santo. E então eu acho que eu vivo isso muito forte na minha vida, né? Muito forte, Nossa Senhora, Santo Antônio, nossa, todos, eu vivo santos, na verdade, porque eu sou muito fervorosa nesse sentido. Ah, legal. Desculpa, estou te interrompendo. Não, imagina. E aí, não sei se você ia perguntar da nossa peregrinação, é isso? Então, quando eu entrei em contato com você, a questão de um mês e meio aí, você falou que estavam indo fazer uma romaria, né? E não é a primeira, eu sei que vocês estão sempre fazendo, né? Na verdade, essa foi a nona, né? A nona. Porque quando eu fui... Sai de onde? Sai de Mogi, porque quando eu fui convidada na época com a Lu, né, para ser voluntária no Fundo Solidário. Você é muito amiga da dona Lu do Alckmin, né? Quando eu a conheci, em seguida eu fui convidada por ela para ser voluntária do Fundo Solidariedade do Estado de São Paulo. E foi uma honra para mim também participar e ser voluntária, né, do Fundo Social. Foram anos lindos. Naquele momento, ela acompanhava o Padre Rosalvino há muitos anos, fazendo a peregrinação para Aparecida. O Padre Rosalvino, desde que o Covas ficou ruim, ele foi fazer a primeira peregrinação a Aparecida e chamou a Lu já para recebê-lo na igreja como madrinha. E aí ele caminhava muitos anos e ele falava para ela que ele queria sair da Dutra, porque na Dutra era muito perigoso caminhar. Muitos acidentes, às vezes. A pessoa como conseguia caminhar, né, com aqueles carros, o trânsito, e aí ele pedia para ela um caminho mais seguro. E anos. Eu estava no Fundo Social quando ela começou a traçar esse caminho. E o Tomás, na época, que era o filho dela, acompanhava a gente. E o Tomás falava, olha, quando inaugurar... Tomás é aquele que morreu no acidente. Aí o Tomás falava, quando inaugurar a rota, eu vou fazer a rota ou a cavalo ou de moto. E ele acompanhava a criação do caminho. Quando estava sendo feito esse caminho, o Tomás faleceu, né? Ele faleceu em abril. E aí a Lu continuou fazendo o caminho e inaugurou o caminho quando foi um ano de morte do Tomás. Então foi nossa primeira peregrinação. Foi em 2016, porque ele faleceu em 2015. Aí ela inaugurou o caminho, ela fez os 214 quilômetros de rota, nós fizemos juntas caminhando. E desde então eu me dedico à rota. Como se fosse para mim, ela é a madrinha, eu sou a guardiã, porque para mim, assim, a rota é uma coisa sagrada, porque realmente lá ela encontrou o consolo dela ali também, e ela consolou muitas mães através da espiritualidade dela, né, desse entendimento. E ao mesmo tempo, quando o meu marido, né, o Zé Luiz, teve um problema grave de saúde, em 2016, ele teve uma bactéria que acabou atingindo a corda vocal dele, e ele perdeu uma das cordas vocais, fibrosou. E corda vocal, quando fica fibrosada, ela não volta, não regenera, né? Tanto é que usam aqueles aparelhos. E aí na época eu falei assim, não. Aí vem minha espiritualidade também, meus santos que eu me apego, né? Aí eu falei, não, eu vou pedir para Nossa Senhora. Aí eu fui fazer a rota e pedi para Nossa Senhora que o Zé Luiz ia voltar a falar. E aí nós fomos para os hospitais de São Paulo, os médicos falavam, olha, não tem jeito, porque a corda vocal não volta, e você precisa das duas, porque senão não dá o som, né? Uma tá caída, a outra não volta. E aí eu dediquei a Nossa Senhora mesmo, e o Rogério Panhoca foi falar pro professor dele, foi conversar do caso dele, e resolveram fazer uma cirurgia inédita, que nunca tinha sido feita.
Aí ele falou ainda pro Zé Luiz, você quer que eu chame o professor para fazer a cirurgia? Aí ele falou, não, eu quero que você faça então. Aí o Rogério, veio uma cola de fora até, e aí ele, enfim, fez um corte na traqueia, deixou essa corda vocal que ela estava morta, de pé, costurou tudo, prendeu, e aí colou, final de semana sem falar, que o Zé Luiz estava sem dicção, né? Ele tinha perdido a dicção. E aí na segunda-feira, quando aquela cola já estava suficiente ali, o Rogério falou, vamos fazer o teste, né? Ele estava 2 meses sem falar. E aí ele falou, fala. Aí ele falou, fala, Fernanda. Ele falou, aí foi um chororô. Aí tá, a gente foi agradecer na peregrinação, e aí o Zé Luiz foi comigo também, e quando ele chegou em Aparecida, ele chorava muito. E quando ele chegou em Americana, ele sentiu a corda vocal dele vibrar. Tá. Aquela que tinha ficado de pé, mas ela estava morta. E o Rogério falou assim, olha, não digo que é impossível, porque pensando em vocês, né, clinicamente é impossível, mas vamos ver. Foi passar, falou, olha, tá vibrando. Então, assim, eu realmente, assim, depois disso, a rota para mim teve muito mais sentido. Ela já era uma coisa importante depois disso, e aí disso eu acompanhei outros milagres de outras amigas, de outras coisas. Então eu realmente, assim, eu vivo a rota todo ano, foram 9 anos, esse foi o 9º ano, estou preparando o 10º ano que vem, eu que organizo, na verdade. E quantas pessoas vão nesse? Nós vamos num grupo, o último agora, nós somos com quase 50 pessoas. E daí vocês encontram com outros grupos lá? Não. Na verdade tem outros grupos que cruzam a gente, mas outros... assim, mas esse grupo que eu em abril sempre organizo, estou preparando o 10º ano, e assim, eu dedico a vida das minhas rosas, né, das minhas flores, eu dedico a vida de todo mundo, eu levo os pedidos também, e assim, para mim aquele lugar é sagrado. Então não importa, na verdade, quem tem a religião também, porque ali eu falo que é um caminho de espiritualidade, qualquer um que seja, mas é um caminho de encontro com você mesmo. O que importa é essa espiritualidade, né? A fé, cada um tem a sua. Exato, cada um tem a sua, o que importa é aquele caminho, é um caminho que você encontra a natureza, um caminho de pedras, e quando você encontra aquela subida, aquelas pedras, você pensa, nossa, na dificuldade, mas ao mesmo tempo você pensa que você vai superar aquilo, aquela diversidade do caminho. E é tão bom, nossa, é maravilhoso, é um encontro, né? É um encontro com a gente mesmo. Eu imagino que deva ser assim muito assim, confortante, muito bom para você assim acompanhar essas pessoas que se recuperam. Sim. E aquelas que não se recuperam, você de uma forma ou de outra você tem um envolvimento emocional com isso. Como é que você lida com isso? É a religião que te conforta, ou você tem algum acompanhamento psicológico? Então, na verdade, eu sempre falava na campanha de salvar vidas, né? Até que chegou uma paciente, chegou uma moça para mim, ela tinha 43 anos, a Lísia, e ela chegou, quando ela chegou em outubro, ela chegou, nunca tinha visto isso. O câncer dela era tão agressivo e tão forte que estava para fora. Estava tudo para fora. E quando ela chegou para mim, aquilo estava enorme. E aí ela falou assim, por favor, você me ajuda? Aí eu falei, claro. Aí eu fui ver, ela realmente estava esperando por tratamento, ela estava no CROSS, ela tinha já, a mãe dela tinha acionado advogado, tudo, mas elas não conseguiram. Aí eu peguei e consegui colocar ela no Hospital do Amor. Mas quando eu a levei para o Hospital do Amor, o Dr. Idan falou para mim, Fernanda, era uma paciente terminal. Naquele momento, eu sempre falava de vida. Naquele momento, eu falei, o que eu vou fazer? Meu Deus. Eu falei, tá bom, eu vou acolher. Porque não importa. Se Deus está me colocando isso, eu tenho um propósito. Tá bom. E aí eu acolhi a Lísia. E no começo foi muito difícil. Eu não sabia lidar com aquilo. Eu não sabia lidar com aqueles sentimentos. E foi muito difícil, foi um processo. Na verdade, primeiro eu procurei pessoas que pudessem ajudá-la, porque ela tinha muitos questionamentos do porquê, né, por que ela não ia conseguir sobreviver. Ela tinha uma filha de 8 anos na época. E aí, como eu vi aquela ajuda que ela ia buscar, ela também não se resolvia. Aí eu falei, tudo bem, eu acho que eu vou ter que me entregar um pouco a isso. E aí eu comecei a conversar com ela. Quando ela me ligava, ela falava assim para mim hoje, Fernanda, agora falaram que eu não tenho mais o que fazer.
Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos assistir aquele filme que é Antes de Partir? Assistimos o filme, e aí eu falei para ela, você quer fazer uma lista? O que você quer fazer antes de você partir? E foi muito difícil para mim. E aí um dia ela falou assim para mim, entre as coisas que ela queria, por exemplo, um dia ela falava das coisas que ela queria comer um bacalhau, coisa que ela nunca tinha experimentado. Aí eu mandei para ela um bacalhau no sábado, coisas assim. E aí um dia ela falou assim para mim, eu quero comer um cachorro quente, eu quero poder voltar e comer um cachorro quente, porque ela estava no hospital. Eu falei, então se você voltar, eu vou fazer o cachorro quente para você. Aí ela voltou, ela estava na pandemia, eu fiz o cachorro quente, o Zé Luiz cozinhou até o cachorro quente, levei na matriz, ela comeu o cachorro quente. E aí eu vi que era muito pouco às vezes, que a gente podia ser feliz com muito pouco, né? E ela falou assim pra mim, eu quero que você prometa uma coisa, a minha vida eu não vou poder salvar, né? Mas eu quero que você possa salvar outras vidas no meu lugar, né? E ela me deixou um aprendizado muito grande, que a vida é muito passageira, a gente não sabe se a gente tem o dia de amanhã. Então assim, por que a gente vai levando as coisas tão a sério, levando as brigas tão a sério? Porque a gente tem que ter mais leveza, né? Sim. Na verdade, o slogan do nosso programa é a frase do Mário Quintana, e ele termina falando que envelhecer é um privilégio, né? E muita gente fala assim, é horrível ser velho, porque isso é um privilégio, porque quanta gente gostaria de ter chegado lá e não chegou, né? Sim. Então, realmente é um privilégio. Lógico que a gente não tem a jovialidade, né, de quando, dos 25, dos 30, 40 anos, enfim, mas eu falo assim, se perguntasse, você quer ter o seu corpo, enfim, ter a disposição dos 30 anos com a cabeça que você tinha naquele tempo, ou só a cabeça de hoje? Eu fico com a cabeça de hoje, tranquilamente. Mas eu também, eu falo, nossa, não é? Tão melhor, a gente vai ficando mais velho, a gente vai, quanta coisa que a gente vai deixando de lado, né, que a gente se preocupava. Minha mãe fala assim às vezes, né? Se eu tô tendo dores, é um sinal que eu tô viva, né? Sim, dor na perna, dor no braço, vai ficar uma coisa normal, né? As dores aparecem, né? Não tem jeito, né? Mas eu falo assim, tudo é questão de a gente saber levar isso aí, né? E que a gente vê o exemplo dessa moça que tinha tanta coisa para viver, com uma filha pequena, né, que ela queria cuidar e perdeu. Então eu falo assim, é uma bobagem quando a pessoa, eu não quero ficar velho. Pelo contrário, eu falo que é uma dádiva, né? Uma dádiva. Exato. E aí é isso, né? Eu lidar com isso para aquele momento foi muito difícil, mas eu tive que aprender isso e, na verdade, e aprender a dar mais valor, né, no dia a dia, dar mais valor para cada uma que estava curada e comemorar isso com tanta vibração e levar a campanha a isso, né? E aí eu levo para a avenida uma coisa que me emociona muito, tá? Essa última campanha, essa última caminhada, por exemplo, eu tinha, as mulheres estavam curadas, caminhando, e a gente comemora a vida delas, ao mesmo tempo eu tinha as famílias das que se foram, estavam lá também. Igualmente agradecidos até pelos momentos que a gente viveu e pelo alicerce que a gente teve juntos, pelo esse contato que a gente teve juntos. Então também foi uma felicidade para mim aquele momento da gente também fazer aqueles passos por elas, mesmo que elas estivessem no céu, mas elas são guerreiras também, né? Sim. Fernanda, eu vejo que você cuida muito dos outros. Você cuida de você? Bastante. Eu sempre falo assim, dizem que o segredo da longevidade saudável, né, de chegar com uma certa idade aí mais avançada e estar bem, você tem que ter sempre cuidado da alimentação, fazer exercício físico, dormir bem, né? Enfim, tem uma série de coisas, e também você ter uma vida social, você ter assim, também trabalhar com essa parte de espiritual, né, que você trabalha bastante, né? Você pratica esportes, você lê, como é que você... Então, na verdade, antes eu fazia uma lista imensa, né? Aí eu ficava devendo para mim mesma, então eu ficava me cobrando, à noite ficava acordada lembrando que eu tinha esquecido. Aí eu aprendi a diminuir a lista. Tá. Eu aprendi a ser presente.
Ser inteiro, né? Então tem uma frase até do Fernando Pessoa que fala isso, né? Seja inteiro, aonde esteja, né? Então eu aprendi, se eu tô com a minha família, eu tô inteira com a minha família. Se estou com os meus amigos, eu tô inteira. Se eu tô na fábrica, eu tô inteira a fábrica. Se eu tô no projeto, eu tô inteira o projeto. E sem ter muitas coisas, poucas coisas, mas objetivas. O que não dá, não tem problema. O que eu não fiz, não tem problema. E aprender a me cuidar, ter uma atividade física, eu faço constante, alimentação também minha é boa, e é isso, saber viver como se fosse o último dia. Então eu falo assim sempre, né, para minha mãe, que eu amo muito ela, para meu filho, para meu marido, todos os dias eu falo isso, quando eu falo para as meninas do Rosa do Bem, falo na minha fábrica também, eu falo que eu amo muito eles, eu falo, se eu partir, eu não deixei de fazer nada que eu queria. Eu não deixei nada. Todos os dias eu vivo sempre pensando, tá bom, tem mais alguma coisa que eu quero fazer? Não importa, se eu passar alguém na minha frente, eu quiser falar alguma coisa, eu não deixo passar, sabe? Eu falo, eu agradeço, eu realmente assim, não deixo passar desapercebido nada, porque eu não quero nunca que alguém se vá sem que eu tenha feito alguma coisa que eu tenha vontade de fazer. De te falar, né? Ah, eu não abracei, eu não falei, eu não fiz. Não, eu fiz, eu abracei, eu falei. E eu acho que a gente tem que ser assim também, né? Ah, sim, eu acho que é uma boa filosofia de vida, né? Um bom jeito de você viver, né? Não, e outra coisa, Orestes, eu aprendi, né? Uma vez o Luca era pequeno, e eu entrei no avião, e a aeromoça sempre falando assim, né? Máscaras, na emergência, máscaras de oxigênio vão cair, você põe em você, depois você põe na sua criança. Aí eu perguntei pra ela um dia, eu falei, escuta, vou estar com meu filho pequeno, a primeira coisa que eu vou fazer quando cair, se acontecer alguma coisa, é colocar nele. Eu falei, por que você fala para colocar em mim primeiro? Ela falou, seguinte, se você colocar nele primeiro, você não vai salvar nem você nem ele. Por quê? Você vai colocar nele, só que é muito rápido que perde o ar. E aí ele sozinho não vai conseguir te salvar. E nem salvar ele. Máscara, não? Agora, se você coloca em você, mesmo que fique sem ar, você consegue colocar rápido nele, salvar ele e outros. Dizem que pro capitão do navio salvar as pessoas que estão lá, ele tem que se salvar antes, né? Então, na verdade, eu aprendi que eu tenho que estar bem para eu poder cuidar das pessoas, né? Eu tenho que estar bem. Então, assim, eu procuro fazer minhas orações, eu procuro ter meus momentos de atividade física, de alimentação e repartir esse momento com a família e viver assim, eu acho que viver equilibrado. Uma das coisas boas para a gente ter uma maturidade saudável é dormir bem. Você dorme? Durmo. Sobra tempo para dormir? Sobra. Não, e olha, eu vou falar, sobra tempo para bastante coisa. É aí que eu falei, a minha lista diminuiu muito. Isso aí bate muito com um tio meu falava, ele sempre repetia isso daí. Quando você precisar de favor de alguém, peça para alguém que não tem tempo. É verdade. Porque a gente já resolve rápido. Arruma, né? Já resolve rápido. E assim, e eu acho que a gente aprende a ser prática e ter pessoas que ajudam a gente. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Eu tenho muita gratidão por todo mundo que passa na minha vida. Eu falo com meus colaboradores, pelos meus clientes, pelas meninas, então assim, pela família. Então eu acho que é tudo isso. E na verdade eu aprendi a ser muito intensa, né? Eu aprendi a ser... Eu acho que todo mundo tem que levantar e ser a sua melhor versão. Legal. Tem muita gente que vive como um rascunho, pensando que um dia, por isso ou se aquilo aconteceu, depois se aquilo daquele jeito, daquela forma, você vai viver aquilo que você quer, se você emagrecer, se você casar, se você mudar, e vai vivendo um rascunho. Sim. Como se você tivesse um dia, olha, agora você vai ser o seu papel principal. A gente tem que viver hoje na condição que a gente está. E esse dia de hoje tem que ser maravilhoso. Se você tem, né, eu falo, sua família, sua esposa, seu marido, quem seja, sabe, se está lá, seja a sua melhor versão, seja a melhor esposa, sabe, com amor, com vontade mesmo, seja a melhor patroa que você possa, seja a melhor filha que você possa, seja a sua melhor versão. Isso faz tão bem pra gente e eu acho que isso emana, sabe, eu acho que emana coisas boas. Não tinha dúvida. Fernanda, eu acho que a gente tem assunto para ficar aqui horas e horas, né? Mas infelizmente a gente tem o nosso limite de tempo aí, né? Então, Fernanda,
se quiser deixar uma mensagem, eu falar assim, que legado você quer deixar, é até uma bobagem, que o legado, todo mundo está vendo o legado que você está deixando, né? Mas eu falo assim, se você quiser despedir dos nossos espectadores, aí, falar um pouquinho. Olha, Orestes, agradecer e dizer assim que realmente eu te admiro muito. Obrigado, como Fernanda, pessoa, como pai, né, como esposo. E, a assim, recíproca é verdadeira. Pela sua vida toda. E que a gente sempre esteja juntos, cruzando pela vida, né, pelos caminhos, pelos passos. É isso aí. E que a gente possa fazer sempre alguma coisa melhor pelos outros, né? E, enfim... É isso, o meu recado é isso, para cada um viver a sua melhor versão, sabe, cada um do jeito que é, mas a sua melhor versão. Não importa o que o outro seja para você, o que o outro faça para você, mas o sorriso é seu, a vida é sua, então assim, dê o seu melhor sorriso, né, dê o seu melhor, faça as coisas acontecer, quebra as correntes ruins e faz você o mundo ser melhor, né? A gente pode sair e olhar para cima e ver um céu maravilhoso, ou olhar para baixo e ver de repente um terreno ruim. Então assim, vamos olhar para cima, né? Vamos fazer o nosso melhor, vamos ajudar, fazer efetivamente alguma coisa que a gente possa ajudar, mas vamos fazer o nosso melhor. Legal. Fernanda, a gente começou o nosso projeto aí do Almanac 60+, a questão de 6 meses por aí. E eu vou dizer uma coisa que tem sido para mim muito gratificante, é conhecer pessoas que a gente nem fazia ideia que existiam. Não é o seu caso, que eu já te conheço, a gente já tem um certo relacionamento de algum tempo. Mas assim, a gente está descobrindo pessoas tão interessantes, e eu falei, essa é a parte boa da vida, né? A gente conhecer pessoas interessantes, pessoas boas, né? Pessoas que desenvolvem um trabalho, né? Entrevistamos aqui uma pessoa que é uma pessoa muito conhecida, um americanense aí e tal. Tivemos os problemas técnicos na hora, um cara que já trabalhou em Rede Globo, tudo mais, com maior tranquilidade, deu uma entrevista aqui pra gente, foi tão simpático e tal. Eu falei assim, como é gostoso a gente ver isso daí, não né? É tão melhor, né? Esse é o jeito gostoso de viver, né? Se todos fossem assim, que bom, né? Ter a leveza, né? Sem ter dúvida. A leveza. Gente, assim, é isso, realmente. Joia. Bom, assim a gente termina mais um Gente que Tem História, do nosso Almanac 60+. Quem despede de vocês é Orestes Camargo Neves, tá? Muito obrigado para quem esteve nos acompanhando, e por favor, não se esqueçam de inscrever quem não está inscrito ainda no nosso canal de YouTube, e também seguir a gente nas outras redes sociais, Instagram e Facebook. E não se esqueçam de dar o like, tá? E compartilhar, comentar, que isso faz com que o YouTube acabe passando a gente para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado, ficamos assim hoje.